todos os espíritos da obra de Kardec, viu? Me escutem. Negativo. É valor de opinião pessoal. Então, Kardec não tinha isso, e o movimento espírita acho que teve. E eu vi essa semana uma palestra de um autor espírita dizendo que quando saiu as cartas do Canuto Abreu, aliás, quando o Canuto Abreu conseguiu as cartas de Kardec, que ele ia revelar para o movimento espírita inteiro, adivinha quem é que eles consultaram para saber se revelavam ou não as cartas de Kardec? Questionaram o Emmanuel. E aí o Emmanuel disse assim, não tragam a público as cartas de Kardec, porque ainda não é o tempo disso ser descoberto. E eu falo em nome de todos os espíritos da codificação. Olha a bucha que a gente fez, né? Podia ter revelado as cartas de Kardec nos anos 50. E aí o Canuto não revelou porque resolveu seguir o Emmanuel. Seguir o Emmanuel. Mas é óbvio que o Emmanuel não quer que Kardec... Se as pessoas começarem a estudar Kardec, as pessoas vão descobrir que o Emmanuel é um espírito fascinador, pseudo-sábio. Então é óbvio que não é do interesse dele que se divulgue, né? É como se eu dissesse assim, eu tô investigando, eu sou um policial e estou investigando um assassinato. E aí para tirar uma dúvida, eu vou perguntar para o suspeito do assassinato o que ele acha. É óbvio que ele vai dizer não, né? Não precisa investigar, não. Tá tudo resolvido, foi acidente. Quando eles tinham uma dúvida, eles perguntavam para o Emmanuel, mas o Emmanuel é do interesse do Emmanuel que Kardec não seja descoberto. O Chico disse, isso, o Divaldo diz isso, né? Da boca do Divaldo, né? Que o Divaldo diz que o Chico tinha dúvidas. Olha que interessante isso. O Chico teve dúvidas sobre o que o André Luiz estava ditando quando ele começou a psicografar Nosso Lar. Olha que interessante. Talvez já eram os bons espíritos de verdade, inspirando o Chico para que ele não caísse nessa obra que mais fez mal para o espiritismo. Né? E aí, sabe o que o Chico fez, meu Deus do céu? Como ele ficou com dúvida, sabe quem é que tirou a dúvida dele? O próprio André Luiz e o Emmanuel. Mas é uma questão lógica. Eu vou perguntar para quem está me dando golpe, será que tu está me dando golpe? O que ele vai dizer? Não, estou te dando golpe. Aí diz que o André Luiz tirou ele do corpo e levou ele até Nosso Lar. Então, quem comprovou a própria verdade da sua teoria foi o próprio autor da teoria. Mas aí não vale, né? Então, esse foi o equívoco. Não é assim que funciona. Por isso que Kardec não ficava assim, só questionando o espírito de verdade, porque aí eu não seria uma ciência, seria uma religião, em que um profeta fala, um Deus, alguém em nome de Deus fala, e eu aceito que veio daquela pessoa. Mas ele não fez assim. Ele fez uma ciência, ele submeteu a critérios, a pesquisa, a concordância, a lógica, a razão, a análise do mundo inteiro. Médios diferentes, espíritos diferentes, vários critérios, para daí sim admitir aquilo ali. E a gente criou o emanuelismo, né? Não, o Emmanuel disse, o Chico disse, chiquismo, né? O Chico disse, o Emmanuel disse, o André Luiz disse. Aí eu aceito porque eles disseram. E qual é o argumento? Chico era bom. Percebe? Então a gente saiu, a gente fez outra coisa que não o espiritismo. Laura. Não, é isso. E tivemos aí 70 anos de retrocesso. Simplesmente porque na comunicação diz não revela, guarda tudo no momento propício, no momento adequado, né? Nós vamos dar o aval para a divulgação. Então foram 70 anos aí, pelo menos, que o movimento espírita está estagnado e totalmente equivocado quanto o que é a prática do espiritismo, né? Olha, nós temos batido muito na tecla em todo esse tempo aí, não conhecemos a necessidade de evocar.
Muito pelo contrário. A evocação é um perigo. Não se evoca. Só na casa espírita e não é apto a evocar. Os espíritos vão se comunicar, os irmãozinhos sofredores, espontaneamente. Né? E aí, né, segue todo isso que a gente tem insistido muito. E Kardec, né, se a gente observasse bem, ele tinha tanto cuidado, teve tantos cuidados no trato para, né, a construção dessa doutrina, que somente interesses pessoais, como aconteceu ali no início do século XX aqui no Brasil, com Bezerra, Feb, Companhia Limitada, pudesse estar à frente de Kardec da ideia espírita, né? Mas como a verdade é verdade, né? Ela não vai ficar oculta. Chega um momento em que ela começa a surgir o que está acontecendo agora. Eu me lembro, Michel, lendo a República de Platão, não sei se você chegou a ler, quando, né, sempre que nas histórias ali, onde Sócrates estava inserido ali, que eles iam iniciar um debate, primeiro eles procuravam se entender quanto àquilo que eles iam estudar, discutir, né? Como, por exemplo, animal. Então, só que falar, animal é marinho, ele voa, é assim, é herbívoro, é carnívoro. Então, quer dizer, eles procuravam nos entendemos quanto à questão que vamos estudar, debater. E aí, a partir daí, o debate. Né, eles não ficavam perdendo tempo em tentar se entender quantas palavras, o que os Espíritos vão dizer. Pelo contrário, né? É o que Kardec fez. Não vou criar uma doutrina onde todas as vezes eu tenho que voltar para ficar explicando palavras. E ele vai dizer, a doutrina espírita não é ambígua. Pronto. Aí nós tornamos ela ambígua, confusa. Na verdade, nem é doutrina espírita, se for bem pensar, né? Qualquer doutrina, menos espírita. Michel. Agora tu abriu um gancho para a continuação da resposta, porque eles dizem, as vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais. E é muito sábio isso, porque o que acontece? Vamos pegar exemplos do que acontece hoje. A pessoa, por exemplo, o projeto lá que eu tenho, o Nosso Lar Segundo o Espiritismo, né? Que eu recebo muitas pessoas me propondo contra-argumentos, né? Dizendo por que eu estou errado e o André Luiz está certo. E é interessante porque esse exercício das pessoas me chamarem ajuda muito no próprio projeto. Não no sentido que elas queiram me ajudar, porque a maioria me chama para dizer que eu tenho que parar com o projeto, né? Mas me ajuda porque elas vão comprovando aquilo que os espíritos dizem. E isso aqui é um exemplo. A controvérsia dos termos que a gente emprega. Então é muito comum o seguinte, hoje em dia no meio espírita, isso é geral, tá? Mas vamos falar do nosso meio, que é o meio espírita. O meio espírita, a gente vai discutir alguma coisa, a pessoa coloca uma palavra. O que eu percebo? Que é aquilo que eu falei no início. A pessoa, ela fica no meio da discussão mudando o significado da palavra. Então ela começa com um significado. Quando ela vê que eu estou criando argumentos, e ela vê que ela vai perder o debate, ela muda o significado para eu perder a discussão. Ela muda o significado que ela tinha dito. E eu costumo dizer para as pessoas: peraí, vamos congelar aqui o que você está dizendo. É isso. Não adianta depois, no meio da conversa, você dizer que isso que você chamou de isso agora não é isso. E é muito comum. As pessoas me mandam livros. As pessoas me mandam livros que defendem a obra do André Luiz, né? Porque elas acham que eu não li esses livros, né? Então elas acham assim, ele tá falando isso porque ele não leu a obra do fulano. Inclusive o próprio autor, um desses autores que escreve a favor das colônias espirituais, ele me mandou os livros dele. Gentilmente, me mandou sem briga, sem ofensa, não. Ele me mandou, ele disse assim, olha, lê aí. Só que é curioso o livro dele.
porque na obra dele, para ele defender a ideia de colônia espiritual, as ideias